João capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó. Caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Diga comigo, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Quem que pecou para ele ter nascido assim, cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Repita essa frase comigo. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos, no plural, nós temos que fazer as obras daquele que me enviou. E fazer isso enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com uma saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer, enviado. E ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, conheciam de vista como o quê? Perguntaram, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem, chamado Jesus, fez um lodo, untou os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei-me e agora estou vendo. E disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, eu não sei. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, o Senhor já fez tanta coisa aqui nesta manhã. Eu ouvi aqui, Senhor, da boca dos teus filhos o que o Senhor está fazendo nas casas. Testemunhos de todos os tipos. Eu vi aqui com os meus olhos o que o Senhor fez na vida dessas pessoas que testemunharam já. E nas outras que ainda estão agora, produzindo nelas o milagre, está sendo produzido dentro delas. Nós vimos isso com nossos olhos. Mas agora, Espírito Santo, o que vai trabalhar em nós é a tua palavra. E por isso eu te peço, usa-me, Espírito Santo, de uma maneira assertiva, clara, fácil de entender, para que os teus filhos possam receber esta palavra e aplicá-la em suas vidas. Do que valeria falar 10.000 palavras se essa palavra não for aplicada? Então, Espírito Santo, me ajude a transmitir a tua vontade de um jeito aplicável. E eu oro por cada um que está aqui, desses homens, mulheres e, enfim, todos que estão aqui, que eles venham ouvir e reter a palavra, mas não reter para ficar guardada somente, reter para aplicar a palavra. E em nome de Jesus é o que eu te peço isso, Espírito Santo. Amém e amém. O tema dessa ministração é onde está Deus? Ou se você preferir, onde está o teu Deus? Mas onde está Deus? E por que eu estou falando disso hoje? Isso aqui é fruto de um encontro que eu tive ontem, ali, no aqui. Aqui, ali. No aqui, dali, ali, no aqui. No supermercado, porque tem gente que vai assistir isso pela internet e não sabe a piadinha que eu estou fazendo. É porque tem um mercado aqui do lado, que chama Aqui. E eu estava ali no Aqui. E, de repente, uma senhora encostou atrás de mim, de muleta, com uma caixinha, porque lá eles não têm, né? Ela estava com a caixinha na mão, alguns produtos assim de enlatados. Então, sabe que enlatado pesa, né? Então, ela estava de muleta, com os enlatados na caixinha, pegou a fila atrás de mim, mancando.
E eu me incomodei com aquela cena, porque ela era uma pessoa, né, numa situação especial. Por que ela entrou na fila atrás de mim? Aí ficou alguns minutinhos apenas ali, eu já me incomodado. De repente, depois de um período, ela... É que hoje é complicado você simplesmente ser educado, né, gente? Às vezes a gente quer ser educado e a gente acaba sendo maltratado. Então eu fiquei esperando um pouco para ver qual é a reação dela e por que ela estava ali, né? Porque era fora do normal ela estar ali. Mas aí não passou muito tempo, né? Estava muito cheio o mercado ontem. E aí ela pegou e pediu, dá licença um pouquinho. Aí eu falei, bom, agora ela vai passar na frente, né? Tudo certo. Mas não, ela falou, não, dá licença um pouquinho, deixa eu colocar isso aqui. Ela foi lá, arrumou um lugarzinho, deixa eu colocar essa caixa aqui que está doendo demais o meu braço. Aí eu vi que ela também tinha um problema no braço, não era só na perna. Aí eu, quando ela falou, dá licença, não pode colocar, eu falei, mas por que a senhora está nessa fila? Ah, não, antes de eu falar por quê, ela disse, porque eu estou com um pino aqui e tal, e não sei o quê, e dói muito. Aí eu falei, por que a senhora está aqui? Por que a senhora não vai para outra fila ali? Aí ela, não, porque lá, a fila de especial, está cheio de idosos também, então vai dar tudo na mesma, e essa aqui está andando mais rápido. Aí eu falei, tudo bem, então faz o seguinte, passa aqui na minha frente, eu não posso fazer a senhora ir lá na frente, né? Eu até pensei de comprar essa briga, mas eu falei, não estou a fim de discutir hoje. Aí eu falei, a senhora quer passar na minha frente? Pelo menos menos um para a senhora ter que esperar. Ela, não quero passar, fica aqui. Não, passa na minha frente. Não quero, ela não quis. Mas aí a gente começou a conversar. Ela começou a me contar o fruto do braço que estava ali, porque ela tinha sido atropelada na Robert Kennedy, no Passa Rápido, no ônibus. Um carro entrou no lugar do ônibus e atropelou ela. E ela estava com pino no braço, perna, enfim. Ela contou um monte de coisa lá. E aí, ela não falou reclamando, mas a minha resposta foi, Deus é quem sabe. Ou por quê, né? Não, eu falei assim, cada um tem uma guerra, né? Eu falei assim para ela, cada um tem uma guerra. Ela falou, graças a Deus que eu estou vivo, graças a Deus que não aconteceu nada. Eu falei, graças a Deus que a senhora está viva, né? Ela falou, graças a Deus que eu estou viva. E eu falei, tem coisas que a gente só vai entender quando a gente estiver na glória, né? Ela falou, é verdade. E eu falei para ela, e às vezes a gente pergunta, por que foi comigo? Ela falou, é verdade, eu perguntei isso. Por que foi comigo? Eu falei, Deus é quem sabe. A gente vai saber na glória. E aí eu vim cozinhando aquela conversa na minha mente, a tarde inteira. E perguntando, por que aquela mulher foi premiada com atropelamento na Robert Kennedy? Com milhares e centenas de milhares de pessoas que passam ali. Por que foi ela? Mas, se eu começo a perguntar dela, eu tenho que começar a perguntar de mim. E eu queria te levar a fazer essa reflexão essa manhã. A ideia é essa. Porque se eu for começar a perguntar de mim, eu vou começar a perguntar, por exemplo, a maioria de vocês já sabe meu testemunho, não vou contar de novo, que é muito, já cansou, né? Mas eu preciso citar algumas coisas. Então, por exemplo, Senhor, por que eu nasci doente? Por que eu, no meio de milhares e centenas de milhares de crianças, tive que ter esse sofrimento desde pequeno? Por que, Senhor, que minha perna não ficou legal e minha perna ficou com esse pequeno defeito? Por que, Senhor? Por que no meio de todos os meus amigos da escola, todos os meus vizinhos, eu vou dizer assim, né? Não quero colocar a minha família mas vou colocar, vai. Por que no meio de tanto primo, só eu que estou com essa perna estranha? E aí vem a vida. Aí você começa a perguntar, por que só eu fiquei doente? Por que só minha perna é atrofiada? Por que só eu saí da firma? Todo mundo ficou e eu fui mandado embora. Por que só eu que não consegui entrar naquela faculdade? Todo mundo, meus colegas passaram e eu não passei naquele curso.
por que que o meu pai é assim? Os pais dos meus colegas é tudo legal. O meu bebe e bate na minha mãe. Por que que minha mãe é assim? Todas as mães são normais, mas a minha vai para o pancadão. A minha mãe é a piriguete do pancadão. Eu queria só uma mãe normal. Por que que eu nasci com essa mãe? Por que que eu nasci com esse pai? Por que que eu tenho essa doença? Por quê? Eu queria que você fizesse essas perguntas, se é que você já fez um dia. Por que que isso aconteceu comigo? Por que não foi com o outro? Por que que o raio tinha que cair justamente na minha casa? A gente vê um raio, e o raio caiu justamente na minha casa. É igual aquela vaca da tua história lá, Júnior. Tanta vaca, justo a minha vaca que mataram. O cara só tinha uma vaquinha, mataram a vaquinha do cara. E o pasto estava cheio de vacas, milhares, centenas de vacas, mas mataram a vaca, a única vaca que o cara tinha que estava no meio das outras. Por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que que todo mundo fez inscrição lá na minha casa, minha vida, e todo mundo já tem um apartamento? Eu não tenho. Até o Reinaldo tem. Mas eu não. Por que que comigo foi assim? Por que que comigo está acontecendo assim? Por que que o casamento dela é tão legal, o casamento dela? É meu sonho, ter um marido daquele. Agora olha o meu. Por que que todo mundo tem uma mulher legal? Nossa, eu fico olhando para as outras mulheres. Está amarrado. Mas elas são tão legais, que esposa legal que o meu colega tem. Nossa, a mulher dele é tão gente boa. Por que que a minha é essa daí? Então, a gente vai começando a ter porquês durante a nossa vida e desde a nossa infância. E esses porquês, eles, em alguns momentos, não todos, mas em alguns momentos, eles levam para a famosa pergunta: Deus, aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Onde o Senhor estava, Senhor? Onde o Senhor estava quando eu estava ali no ventre da minha mãe? Não é o Senhor que forma, que conhece todos, desde o ventre, está escrito na Bíblia. O Senhor que forma os músculos, os nervos. Quando eu estava sendo formado no útero da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Aonde o Senhor estava, que o Senhor não viu, que o nervo estava crescendo errado? E se a minha mãe estivesse aqui, ela estaria perguntando: a Deus, onde o Senhor estava? Por que que o Senhor me fez um filho doente para eu ficar sofrendo com esse menino? Onde o Senhor está? Por que que todas as mães podem ter uma vida normal e eu, isso é minha mãe, né, falando, e eu tenho que ficar? Minha mãe nunca falou assim, ela nunca reclamou, isso é eu que estou colocando palavras na boca dela. Por que que eu tenho que ficar 3, 4 dias de semana com esse menino no hospital? Por que que eu não poderia ser uma mãe de filhos normais, saudáveis? Por que que aconteceu comigo? Eu não quero aqui ficar filosofando, amém, amados? Eu não estou dando uma palestra de filosofia. Eu quero fazer você chegar em um denominador comum, que é onde esse menino aqui, esse cego, chegou. E neste caso, não foi ele que estava se fazendo as perguntas. A pergunta não partiu dele. A pergunta partiu daqueles que gostam de cuidar da vida dos outros. Fulano não é crente? Por que ele está desse jeito? Beltrano não é assim? Por que esse cara não é assim? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo a maldade do mundo? Onde está Deus? Por que que aquela jovem foi estuprada ali na esquina? Onde Deus estava? Por que que aquele pai de família, voltando do trabalho, tentaram roubar o celular dele, mataram ele? Onde Deus estava? Por que que mataram o pai de família? Por que não matou esse monte de gente que não presta aí? Foi matar justo esse homem que tem 3 filhos para cuidar. Por quê? Aonde o Senhor estava? Onde está Deus quando essas coisas acontecem? Preste atenção, irmãos. Esse é o paradigma do ateu. Paradigma do ateu. Se Deus existe, por que que ele não estava lá naquela hora?
Se Deus existe, por que Ele não está fazendo? Se Deus existe, por que disso ou por que daquilo? E a gente fica mandando um monte de porquês para Deus. Então vamos separar as coisas aqui. A primeira coisa que eu quero que você separe de lado é a liberdade que todos os indivíduos têm. Então todo indivíduo tem a liberdade de fazer o que quiser da sua vida, e isso que ele vai fazer da sua vida vai trazer consequências para ele e vai trazer consequências para o seu próximo. Então quando um pai de família morre porque um fulano de tal matou, não põe a culpa em Deus, põe a culpa numa sociedade perversa, que por conta das suas escolhas, essa sociedade perversa gerou um moço ou uma moça com perversão no coração. Essa sociedade perversa, pelas suas escolhas perversas, geraram um indivíduo discipulado na perversidade, e esse indivíduo matou um inocente. Então a culpa não foi de Deus, a culpa foi que a sociedade usou sua liberdade para gerar indivíduos com malignidade no coração. Eu tenho hoje 4 criancinhas que passam o dia na rua da minha casa, bebês. Um tiver 2 anos, é muito se ele tiver 3, o menor. E aí vem a escadinha. A sociedade, com a sua liberdade, porque deram liberdade para os pais. Deram liberdade, sei lá, não conheço, não quero julgar a pessoa que eu não sei quem é. Mas talvez, digo eu talvez, se estiver ouvindo essa ministração, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Mas eu não conheço, então eu não sei. Mas talvez deram liberdade para aquela moça ir para bailes funks, pancadões, e disseram, tudo bem, os jovens têm que curtir a vida. E ela foi. Deram liberdade para o moço, talvez, não conheço a história, mas deram liberdade para o moço fazer o que ele queria da vida dele, inclusive beber, se drogar, sei lá o que é. E nesse movimento de liberdade, foram começando a gerar bebês. 1 bebê, 2 bebês, 3 bebês, 4 bebês. E a sociedade pode fazer vida, não tem problema. Pode gerar, não precisa, porque Deus não existe. Faça o que você quiser. E esses bebês foram gerados. Mas essas pessoas que foram criadas na perversidade, agora tem outros que nasceram em perversidade. E eles não são culpados, são ou não? Mas eles estão ali na rua. E lá na minha rua, gente, é uma rua sem saída, porém sobe carro, sobe moto. E os meninos vêm fazer entrega, vêm naquela velocidade que você já sabe. Os caras que vêm fazer entrega, ou até Uber também. Não todos, mas alguns vêm, sobe numa velocidade e desce. Eu fico pensando, meu Deus, esse menino, ainda que ele veja o carro, ele não tem perna para correr. Ainda que ele veja a moto, ele não tem perna para correr. Você fica ali pensando, sabe, o que será dessas crianças? Eu estou falando só de um acidente, mas a questão é que elas estão crescendo na rua. Eles têm linguajar de gente de rua. Você conversa com o pequenininho, a linguajar dele já é diferente, ele já troca ideia com você como se você é grande. Ou seja, já está sendo gerado um coração perverso, aprendendo coisas perversas dessa humanidade. E essas crianças vão crescer. E talvez, que em nome de Jesus não seja em nome de Jesus. Mas aí pega um desses, que se torna o próximo criminoso, que vai matar o próximo pai de família. E a culpa é de quem? De Deus, né? A culpa é de Deus. Como é que Deus interfere, irmão? Se Deus quiser fazer alguma coisa, como que Ele pode interferir? Vai começar a jogar bomba no Planalto, vai começar a destruir tudo, vai começar a matar um monte de gente. É assim que você quer que Deus interfere? Porque, irmãos, se a pessoa não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem gente que não tem jeito. Você pode dar o que você quiser para ela não tem jeito, ela não resolve mais. Só Jesus pode resolver, porque Deus deu de graça a liberdade para o povo. Aí alguém vem e diz, então se Ele é Deus, por que Ele deu se Ele sabia que ia ser do mal? Porque se Ele não tivesse dado, alguém ia dizer, olha, estou aqui porque Ele me obriga. Ele não me deu opção de escolha, por isso que eu estou aqui nesse reino de Deus. Por isso que eu estou aqui, porque Ele já criou a gente obrigado a servi-lo. Então Deus criou o homem livre. Então separa de um lado a liberdade que temos, amém, amados? Mas Deus que é conhecedor do bem e do mal, Deus que conhece a gente desde o útero da nossa mãe,
Deus que é onipresente, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. A gente está aqui conversando aqui agora, no presente, nas coisas que estão acontecendo hoje, mas Deus já passou por isso. Deus já está lá no futuro, Ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe que escolha você fez, ou escolha que você vai fazer amanhã, porque Ele já viu isso. Ele é o amanhã, Ele é o ômega. Loucura isso aí, né? Parece coisa de filme, não é verdade? Na verdade, os filmes que estão copiando essas coisas, que tentam copiar a onipresença de Deus. Então, Deus já sabe quem tem a pré-intenção de o recebê-lo. Ele não vai obrigar ninguém a recebê-lo. E não estou conversando aqui de predestinação, porque eu não acredito nisso. O que eu estou dizendo é que Deus deu para cada pessoa o poder de escolher qual o seu destino. Mas como Ele está no futuro, Ele também sabe quem foi que fez essa escolha. Ele já sabe quem fez. Então, no presente, Deus cria condições para que essa pessoa tenha oportunidade de recebê-lo. Veja bem, Ele não obriga a recebê-lo, mas Ele cria condições para que a pessoa tenha a oportunidade de dizer eu quero. Quantos estão entendendo? Eu estou sendo muito doido aqui na minha ilustração. Vocês estão conseguindo seguir meu raciocínio? Vocês estão conseguindo? Sim? Ok. Então vai ser fácil de dizer o seguinte: agora eu tenho um cego que se tornou um mendigo, e que na sociedade do passado eles entendiam que alguém que nasceu cego foi por alguma maldição, foi por algum pecado que os pais cometeram. Eles acreditavam nisso, que fulano está assim por causa de algum pecado. Por exemplo, eu contei a minha história aqui, não contei? No passado, se fosse no passado, alguém ia dizer, você está desse jeito, sabe por que você está assim? Por causa do pecado de sua mãe. Sabe por que você está assim? Porque você foi essa criança assim, por causa do pecado do seu pai. E eles iam colocar a culpa no pai e na mãe. Assim era no passado. E esse moço nasceu nesse momento, onde se alguém nascia com problema, o problema era o pecado que os pais tinham cometido. Porque a gente sempre quer pôr a culpa em alguém. É uma tendência do pecado do homem, isso é desde Adão, é uma tendência pecaminosa, pôr a culpa em alguém. Quando Deus veio visitar Adão, que já tinha, jogado ali no ventilador tudo ali, feito tudo errado, a meleca estava feita, o pecado estava consumado, e Deus veio questionar Adão, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi pôr a culpa em Deus. Ele falou, a culpa é sua. Eu não pedi mulher, mas o Senhor que veio com essa daí. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa, quem foi que fez Adão pecar, gente? Deus. No conceito de Adão, Adão só pecou porque Deus que criou o ambiente de pecado para ele. O que o cara está falando? Que Deus que criou o ambiente de pecado, e por isso ele caiu. Então, uma vez que eu peco, eu sempre vou querer colocar a culpa em alguém. Eu vou te dar um exemplo prático. Esse é o mais prático de tudo. Você não vai encontrar isso, é facinho, esse aqui você vai entender. Pega alguém que saiu da igreja, pega alguém que saiu da nossa igreja, que não está mais aqui. Pega alguém, encontra com ela aí na rua, e pergunta para ela assim, por que você não está mais na igreja? E fica aguardando a resposta. Fica aguardando a resposta. Você sabe o que ela vai dizer? A culpa é do fulano. A culpa é do Beltrano. A culpa é do meu líder de célula. A culpa é do pastor, aquele gordo. Se não fosse ele, eu estava bem. Se não fosse o meu discipulador, eu estava bem. Se não fosse, eu não estou na igreja por causa do meu marido. Eu não estou na igreja por causa da minha mulher. Eu não estou por causa... E aí, faz esse teste. Faz esse teste. Se você encontrar alguém na rua, faça o teste. A culpa, nunca você vai encontrar alguém na rua que vai dizer assim, não estou mais na igreja. Por que você não está? Eu pequei. Porque eu pequei. Eu cometi um pecado tão grave e eu estou morrendo de vergonha. Por isso eu não estou voltando. Tenho vergonha. Eu não estou voltando também porque eu tenho orgulho. Sou orgulhoso. Ninguém vai te dizer isso.
Eles vão dizer que a culpa é do fulano, que a culpa é do Beltrano, que a culpa é da igreja, que a culpa é da visão da igreja, que a culpa é do pastor, que a culpa é do outro. Porque isso nasceu lá no Éden, pecado do homem. Eu tenho que colocar a culpa em alguém. Vocês estão aqui? E aí de repente eles vêm para esse moço, ou melhor, para Jesus, e começam a questionar. Quem pecou, Jesus? A culpa é de quem para ele estar desse jeito? Quem é o culpado para ele ter sido cego, para ele estar cego hoje? É o pai dele, é a mãe dele, quem foi? Quem é o culpado? Tem que ter um culpado. E Jesus falou, cara, ninguém é culpado não. Mas como assim ninguém é culpado? Onde está Deus? Onde estava Deus quando esse moço nasceu cego? Como assim ninguém é culpado? Não, vocês não entenderam. Ele ficou cego durante um período da sua vida e foi para a mendicância. E toda essa trajetória de derrota, toda essa trajetória de destruição, foi para uma coisa. Mas para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta e seja revelada na vida desse moço. Como assim? Então Deus está usando as pessoas de fantoche? Não. Deus transformou a vida daquele moço. E a vida dele hoje, ele ficou tão famoso, que eu não sei nem o nome dele, vai para o meu livro. Quando eu não sei o nome, vai para o livro. Ovelha Sem Rosto. Ficou tão famoso, que depois de 2000 anos, você está ouvindo da vida, a respeito da vida de quem? Depois de 2000 anos, você está ouvindo da vida de quem? Não, gente, ele não é mais cego. Você está ouvindo da vida do ex-cego. Zoeira, brincadeira. O que eu estou querendo dizer para você é que o que aconteceu depois do milagre, segundo a vontade de Deus, Deus criou uma oportunidade para ele, para que a vida dele fosse superior a toda a sua trajetória de derrota. Preste atenção. Deus criou um cenário aonde que se ele viveu 20 anos de derrota, 25 anos, 30 anos de derrota, o resto da sua história seria superior a tudo que ele viveu de derrota e mais, a história dele ia ser contada por milênios. Não é por décadas, não por centenas de anos. Já fazem mais de 2000 anos e você está ouvindo a história da vida daquele homem. E se ele tivesse aqui agora, a gente vai encontrar com ele lá na glória, quem sabe deu a oportunidade de a gente perguntar, mas eu já sei a resposta. Se eu perguntasse para ele agora aqui, e falasse assim, valeu a pena ter ficado cego esse tempo todo? Valeu a pena ter ficado pedindo esmola esse tempo todo? Quantos sabem a resposta que ele ia dar? Não, ele não ia falar, ele ia cantar. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus. Então, queridos, se perguntar, você não está, o cego não está aqui hoje, mas o Alan está aqui. Pergunta para mim, valeu a pena todos aqueles dias que você foi para o hospital com a tua mãe? Valeu a pena todas as noites com falta de ar? Valeu a pena a sua irmã ali ter te balangado de noite? Valeu a pena? Valeu a pena toda essa crise? Valeu a pena você carregar um sinal na sua coxa hoje? Eu estou parecendo Jacó, né? Valeu a pena você carregar um sinal na sua perna? Sabe o que eu vou dizer para você? Valeu. Ah, mas você queria essas coisas? Claro que não, eu sou gente, amém? Não queria nada disso. Mas se você for falar para mim assim, mas valeu a pena, essas coisas fizeram você amadurecer, essas coisas que aconteceram de ruim, fizeram você se tornar quem você é? É claro que sim, irmão. É claro que todas essas coisas me aproximaram de Deus. É claro que todas essas coisas aproximaram minha família de Deus. É claro que todas essas coisas ruins me trouxeram para o centro da vontade de Deus. É claro que parte ou toda essa revelação que eu estou te trazendo é fruto de toda essa história, é trajetória de sofrimento que eu tive no passado e até eu chegar a Cristo agora. Então, se você perguntar para mim, você quer voltar lá e ter uma vida normal? Não!
Por que não? Porque se fosse para ser um bebê normal, um adolescente comum, um qualquer, para depois, por conta da minha beleza, porque eu era bonito, tá, gente? Ter ido também para as baladas, para os pancadões, e talvez ter morrido, talvez ter tido 3, 4 mulheres, talvez ter filhos que nem queriam olhar na minha cara, e a minha trajetória de vida hoje, há quase 50 anos, ser uma história de um homem derrotado porque tinha saúde, mas era uma desgraça nas outras coisas. Eu digo para você, eu prefiro ser quem eu sou hoje, porque hoje eu tenho Jesus no meu coração, e tudo que eu tenho eu posso estar oferecendo para você. Então, se você me perguntar, onde estava teu Deus? Eu vou dizer assim, Ele estava trabalhando em mim, na minha mãe, na minha irmã, no meu pai, na minha outra irmã, na minha família, e Ele estava me moldando, esperando o momento certo, para Ele me transformar no homem de Deus que eu sou. Vocês estão aqui? Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu posso te dizer. O que você está passando, se você está aqui, se você está perto de Jesus, porque o cego estava, o que você está passando, porque senão Jesus não mandava pregar isso aqui hoje. Eu poderia pregar qualquer outra coisa, mas eu posso te afirmar, o que você está passando, Deus está sabendo. Ah, mas Ele está sabendo? Tá. Mas Ele está vendo isso? Tá. Mas será que Ele não faz nada? Calma. Ele vai fazer. Calma. Não, mas olha como é que eu estou. Olha o meu sofrimento. Ele está vendo. Calma. E por que Ele está deixando? Porque tem o tempo certo. Tem o momento certo de Deus. Tem a hora certa para Ele fazer as coisas. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do jeito que você quer, não é do jeito que sua mãe quer. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. Quantas pessoas, vocês sabem que a gente tem um encontro aqui na igreja, chamado Encontro de Alívio, quantos sabem? Eu já cansei de ver, não sei que número de encontro que a gente está, é 20 e tralalá, né? Estamos quase chegando no 30 já, encontros. Eu cansei de ver pessoas que foram para o encontro, mas porque eles não queriam. Eles foram porque alguém obrigou. Não era o tempo de Deus, tio. Ele não queria estar lá, não era o momento para ele. Deus tinha um dia programado, Deus tinha um momento. Ah, mas eu podia ter feito convite. O convite você faz, tudo bem, você nunca sabe o que Deus vai fazer. Agora, entre fazer o convite e querer fazer o papel de Deus na vida da outra pessoa, você está errado. Se você convidou ela para vir aqui na igreja hoje, beleza, glória a Deus, fez o que era certo, convidou ela a estar aqui, aleluia, glória. Mas querer ser Deus na vida dela e achar que Deus tem que fazer o negócio hoje, só porque você quer, não é assim que funciona. Porque se fosse perguntar para a mãe do cego ia dizer, cura meu filho. Tem algum problema a mãe querer que o filho seja curado? Nenhum problema. Mas ela ia querer que Jesus fizesse aquilo naquela hora, e Jesus falou, não mulher, não é agora não. Eu vou ter que fazer 33 anos primeiro, eu vou ter que andar nessa terra, só vou curar ele quando eu tiver para sair daqui, então espera um pouquinho. Tem um projeto maior do que só a cura, tem um plano maior do que só curar. Curar para Deus é fichinha, amém? Curar para Deus é fichinha, tem um plano maior de Deus. Qual é o plano maior de Deus? O nome dele ser glorificado, o testemunho do milagre ser espalhado entre as nações. O que Deus fez na sua vida, a glória maior não é o que Ele vai fazer, a glória maior é chegar isso em outras casas, e as pessoas falarem, meu Deus, Deus é quem fez isso com você, e você falar, foi menina, foi Deus. Mas como que Ele é? O que Ele fez? Ah, o cara é doido, mano. Estava lá cego, nem sei, na verdade eu descobri depois, porque eu não sabia, né? Depois que me contaram, porque ele era cego, amém? O cara cuspiu no chão. Eu acho que se eu fosse um cego que enxergava, eu não ia deixar. Mas eu não estava enxergando. Aí ele cuspiu no chão, mexeu ali com a saliva, fez um lodo e passou no meu olho. Repete essa frase comigo. Quando eu não estou enxergando, é uma boa oportunidade de Deus fazer do jeito dele. E eu não vou criticar.
Olha, eu não preciso perguntar muito, mas eu chamei algumas pessoas aqui na frente, não chamei? E se de repente Deus tivesse falado comigo, falasse assim, Alan, pegasse para os meninos, ô Jorjão, pega um punhado de terra aí para mim, e o Jorge trouxesse a terra aqui para mim numa bacia. E eu pegasse, mas você está doente aí? Tô. O que você tem, minha irmã? Eu estou com dor na cabeça. Traz a terra aí, Jorge. Jorge chega com a bacia de terra. Você quer ser curada? Quero. Então espera aí. O que a pessoa ia fazer na hora? Em mim só não vai fazer essa doideira não. Em mim não. Não é isso que a pessoa ia fazer? E se tivesse outro em defesa da pessoa? Ia fazer o quê? Esse pastor está doido agora? Palhaçada, o que eu vim fazer aqui nessa igreja maluca? O cara cuspindo em terra e passando nos olhos dos outros. Pensa que terra nos olhos dos outros é refresco? Vindo de Jesus, terra no olho dos outros é cura. Vocês estão aqui? Pastor, por que tantos anos de luta? Por que tantos meses de guerra? Por que onde estava Deus? Eu vou te responder aonde Ele está. Aonde está Deus? Deus só está esperando o momento certo para dar o teu milagre. Tudo foi feito para a honra dEle, para a glória dEle, para exaltar o nome dEle e para ser testemunha de que você e outras pessoas também podem ser curadas. Então quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar, mas eu quero te dar com você com as mãos levantadas. Levante suas mãos. Tem muitos casos aqui. O caos, né? Como você preferir. Tem muitos casos aqui que já fazem anos. Anos. Não é um mês, não é 2 meses, não são 3 meses. Tem casos aqui que fazem anos. Tem casos aqui que é desde a nascença. Desde quando você se conhece por gente, ainda está do mesmo jeito. Mas eu tenho uma notícia para te dar. E eu sei que é você, porque você está nesse culto. Poderia ter sido com qualquer outra pessoa, mas você está aqui. Então se é você, é você. E o que Deus está mandando eu te dizer é o seguinte: onde está Deus? Deus está aí agora, junto com você, olhando para você. Ele sabe quando começou isso. Ele sabe quando iniciou essa jornada terrível. Ele sabe quando começou essa jornada terrível que você sofreu. Ele sabe quando iniciou esse processo. Ele estava lá, Ele ainda está aqui. E Ele sabe o que é o momento certo, qual é o momento exato que Ele vai fazer o milagre acontecer. Então eu quero dizer para você, prepare-se, porque esse momento está chegando. Ele disse aqui, escuta, continua com sua mão levantada. Olha o que ele disse aqui. Olha o que ele disse. É necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que a gente faça. Enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que ele está dizendo? Que o rei está voltando, vai chegar o dia. Ou melhor, vai chegar a noite, não vai dar para mais fazer isso. Não vai dar mais para chamar gente para orar. Não vai dar mais para liberar cura. Então a gente tem que fazer isso enquanto é dia. Significa o seguinte: que Deus está trabalhando para os seus. O mesmo que curou o cego, esse daqui, ele está aqui hoje. E ele chegou o tempo de fazer o teu milagre acontecer. Se prepara, irmão, porque o teu milagre está chegando. Não reclame, não murmure, não questione, não dê ouvido àqueles que ficam questionando. Não culpe ninguém. Não ponha a culpa em ninguém. Porque o que Deus vai fazer é para a honra e glória dEle. Aleluia.